Vou resolver agora aqui um exercício de interpretação, mas que solicita que a gente identifique as orações coordenadas. Então, tem um textinho inicial e depois duas perguntinhas. Em um debate na TV, alguns convidados, entre os quais um representante do governo, analisavam os resultados obtidos até aquele momento pelos programas de combate à miséria do país. Num dado momento, um dos participantes afirmou: houve avanços, mas a situação ainda é calamitosa. Um outro ponderou: prefiro inverter sua afirmação. A situação ainda é calamitosa, mas houve avanços. A. Qual desses dois entrevistados é, mais provavelmente, o representante do governo? Justifique. Antes da gente responder a pergunta A, é bom a gente ler a pergunta B. Por quê? Porque no vestibular, normalmente, eles fragmentam a análise em dois. Então, para a gente não colocar toda a resposta na A, é bom a gente ler a B primeiro, antes de sair respondendo a A. Pensando na construção do período composto, explique por que há uma alteração semântica nas falas de cada um dos participantes. Então, olha só. A pergunta A pede para a gente justificar e a pergunta B pede para a gente explicar. Isso significa que a gente pode usar o parágrafo padrão, que ele quer algo mais incrementado, não só na pergunta A, como na pergunta B. Na pergunta A, ele pede para a gente identificar qual é o entrevistado a favor do governo, e na pergunta B, pede para a gente explicar sintaticamente, né? Qual é a mudança de alteração semântica na construção do período composto. Então, como eu sei que na B eu vou fazer uma explicação mencionando as orações coordenadas, na A eu vou falar só do sentido, tá bem? Então, bom, o primeiro participante falou: houve avanços, mas a situação ainda é calamitosa. E aí eu percebo que nessa primeira frase aqui, a ênfase está aqui na situação calamitosa. E na segunda, a situação ainda é calamitosa, mas houve avanços. A ênfase está sendo dada nos avanços. Então, eu vou explicar isso aqui em forma de parágrafo padrão. Vamos ver o que saiu aqui na resposta. O segundo entrevistado é, provavelmente, favorável ao governo e aos programas de combate à miséria propostos por ele. Então, a minha afirmação inicial, eu já mencionei quem é que tem a afirmação que é favorável ao governo. Agora eu vou explicar por quê. O trecho, a situação ainda é calamitosa, mas houve avanços, ressalta os progressos obtidos pelo país diante da situação precária. Já o trecho houve avanços, mas a situação é calamitosa, evidencia a precariedade ainda existente, mesmo diante dos progressos. Aí eu deixei para a conclusão, né, para minha frase final, a ênfase de que é o segundo entrevistado. Assim, devido à ênfase aos avanços e não à calamidade, é evidente que o segundo entrevistado é o representante governamental, convidado para o debate na TV. Então, assim que ficou minha resposta A. Na B, na verdade, eu até poderia juntar a A e a B, né? Mas ele fragmentou, então a gente vai fragmentar a resposta. A B, ele pede a mesma explicação, mas baseado na coordenação. Então, vamos lá. Eu vi que aqui tem duas orações coordenadas. Eu tenho uma oração coordenada aqui no primeiro momento, oração coordenada assindética, sem o uso de conjunção, e a segunda oração, uma oração coordenada sindética adversativa, por causa da conjunção mais. E eu vi que aqui também tem a mesma situação. Eu tenho uma oração coordenada assindética e eu tenho uma oração coordenada sindética adversativa. Alguns alunos colocaram que aqui eu tenho uma oração principal. Aqui tem uma oração principal. Eu não tenho oração principal, porque oração principal eu menciono quando tem uma oração subordinada. O que eu tenho aqui é a oração coordenada sindética, aqui oração coordenada sindética. E nas duas, oração coordenada sindética adversativa. Então, eu já percebi que as duas são semelhantes na construção sintática. E eu percebi também que a oração que tem a conjunção, ela é a que está dando a ênfase na informação. Então, é isso que eu vou explicar. Então, vamos lá ver como é que ficou.
As duas frases apresentadas no diálogo contêm duas orações. A primeira classificada como oração coordenada assindética, oração coordenada sindética adversativa. Olha o que eu coloquei no meu tópico frasal. No meu tópico frasal, eu já coloquei a classificação dessas orações. E eu coloquei a semelhança dessa classificação. Então, agora eu vou explicar a diferença. Entretanto, a inversão da ordem dessas orações ao longo do diálogo provoca alteração de sentido, uma vez que a oração mais a situação ainda é calamitosa enfatiza a calamidade, e a oração mais houve avanços valoriza os avanços. Aqui eu expliquei a ênfase dada nos trechos. Eu vou enfatizar na conclusão a questão das conjunções. Dessa forma, percebe-se que o destaque é dado à oração coordenada que apresenta a conjunção adversativa, atribuindo mais valor ao seu conteúdo. Quando eu coloco, parece que a cereja do bolo na conclusão, parece que o corretor, ele identifica que eu respondi de fato a questão. Então, quando ele colocou, explique por que a alteração, eu deixei para o final, que a oração que apresenta a conjunção é a que atribui maior valor semântico. Bom, espero que tenham gostado. Um abraço a todos. Beijo.